Sofrer
poderes assentar. Nesse momento eu quero chamar as criancinhas.
Meus irmãos, nós vamos agora para a parte da pregação. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos, capítulo 3, versículo 1 ao 10. A cura de um coxo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 1 ao 10. Diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, nós dirigimos as nossas súplicas a Ti, porque o Senhor é quem tem poder para solucionar tudo. Pai Santo, abençoa nós aqui, fala com os nossos irmãos, fala com os nossos visitantes, fala conosco aqui nessa noite, traz iluminação, entendimento, clareza da Tua palavra, para que o Teu nome assim seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos falar sobre esse texto a qual nós lemos, a cura de um coxo. Nós sabemos que Jesus, durante o seu ministério, ele fez vários prodígios, milagres, vários feitos, que as pessoas ficaram assombrosas. Jesus, durante o seu ministério, ele fez coisas que nenhum outro homem tinha feito. E Jesus, quando ele morre, é sepultado, ressuscita ao terceiro dia, ele vai para o céu e volta, fica aqui mais uma vez com os discípulos durante 40 dias, depois ele se ascende ao céu novamente. Agora voltará somente no arrebatamento, para buscar o povo remido. E nesse interim desses 40 dias que ele estava na terra, após a sua ressurreição, ele foi visto por mais de 500 pessoas, testemunhas, e ele passou ali ordens para os discípulos, ele passou ali uma comissão para os seus discípulos fazerem. Marcos capítulo 15, versículo 16 ao 18, ele fala para os seus discípulos: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os discípulos por onde quer que eles andassem. No nome de Jesus eles iam expulsar demônios, eles iam impor a mão sobre os enfermos e seriam curados.
Então, quando nós lemos esse texto aqui, nós vemos essas promessas, essas profecias, essas palavras de Jesus se cumprindo. Os discípulos, ali naquele contexto imediato, eles saíram, eles avançaram, eles foram cumprir a ordem a qual Jesus o ordenou. E nós vemos em Atos, no capítulo 1, o prólogo, ele está falando aqui, dando início, é Lucas que é o autor de Atos dos Apóstolos. Muitas pessoas pensam que é Paulo, mas foi Lucas. Então, Jesus se ascende ao céu e os discípulos têm um mandato para eles ir para Jerusalém. Quando Jesus subiu ao céu, fala para eles, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, antes deles ir pregar a palavra de Deus, eles precisaram ser cheios do Espírito Santo. Tem muitas pessoas que nós vemos, pessoas a qual não estão cheias do Espírito Santo, e está falando tantas palavras no nome de Deus, mas sem nenhum poder, sem nenhuma eficácia. Por quê? Porque a sua vida não condiz porque a sua conduta não condiz com a sua pregação. Prega no nome de Jesus, mas talvez a sua vida não está coerente com a palavra de Deus, está em desarmonia, em desacordo com a palavra de Deus. Então os discípulos vão reunir ali na casa de Maria, e eles reúnem lá, e eles vão perseverar na oração, e eles oram até que o poder do alto vem sobre eles, enche eles do Espírito Santo, é o derramamento do Espírito Santo. Então em Atos 2 cumpriu a promessa, que eles iam ser cheios do Espírito Santo. Após esse preenchimento, esse enchimento do Espírito Santo, o que eles vão fazer? Agora eles vão começar a pôr em prática a palavra de Jesus, pregar o Evangelho, ir a Samaria, ir a Jerusalém, ir até os confins da terra, levando a semente, levando o Evangelho, levando a palavra de Deus. Nós vivemos dias que muitas pessoas, ao invés de pregar a palavra de Deus, não estão pregando, estão falando de si, estão falando das suas histórias, porque isso não atrai ninguém, isso não atrai pessoas verdadeiras, isso gera falsas conversões. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que os apóstolos, os discípulos, eles fizeram exposição da palavra de Deus, eles pregavam Jesus crucificado. Este é o Evangelho. Agora, o que nós temos visto na internet, no YouTube, na televisão, não é o Evangelho que está sendo pregado. Pessoas estão barganhando com Deus, pessoas estão falando o que Deus não falou, pessoas estão preocupadas em encher igreja, em numerar as igrejas. Então, por as pessoas ouvir o que agrada, as igrejas estão lotadas, abarrotadas, mas falsas conversões. E nós vemos aqui os discípulos saindo para pregar o Evangelho, e nós vemos que Pedro, cheio do Espírito Santo, Pedro era um analfabeto, ele não sabia conversar direito. Após o enchimento do Espírito Santo, em Atos 2, do 14 ao 38, Pedro vai pregar a palavra de Deus, e as pessoas que estão em volta vai prestar atenção no que Pedro falava. E Pedro pregando, discorrendo do Antigo Testamento até chegar em Jesus, eles veem que Pedro está cheio, eles veem que Pedro está pregando com autoridade, e essa autoridade é o poder de Deus, é o poder do alto. E lá no versículo 37, 38, após Pedro pregar, na pregação de Pedro, Pedro falou assim para ele: olha, vocês mataram o Salvador. Pedro mostrou para eles a culpa do pecado, Pedro mostrou para eles que eles eram pecadores, que eles necessitavam de arrependimento. Então eles compungiram-se, eles ficaram atemorizados com aquelas palavras, com o Evangelho de Jesus. E o versículo 37 e 38 diz: ouvindo eles que estavam em volta, ouvindo eles as coisas, compungiram-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? O que eu vou fazer? Eu sou pecador, eu sou culpado, o que me espera é o castigo. O que eu faço para escapar dessa condenação?
Pedro tem a resposta, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Ele responde: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. Então nós vemos aqui o verdadeiro Evangelho tendo efeito, tendo transformação, tendo salvação de almas, e quase 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor nessa pregação. E no capítulo 3, a qual nós lemos, nós vemos que eles estavam indo orar no templo, e nós vemos que esse caminho da oração, o que acontece? Milagre. Jesus tinha dado para eles o poder e a autoridade, a ousadia, a intrepidez, a coragem, e eles vão pôr em prática o que Jesus falou, mandou para eles. Então Pedro e João, eles estavam subindo, indo ao templo, à igreja. Eles estavam indo orar na oração nona, às 3 horas da tarde. Então no versículo 1 eu aprendo o que? Pedro e João, ou seja, nós vemos aqui uma união. Eles não eram individualistas, nós vemos que eles estavam um com o outro, em comunhão, em união. Essa era a oração das 3 horas da tarde, quando se oferecia no templo sacrifício vespertino. Então aquele momento era um momento de oração. Eles estavam com a responsabilização de estar presente nessa oração. Então eles vão subir, e os judeus tinham 3 momentos de oração. Então Pedro e João, como tinha vindo do judaísmo ali, eles vão continuar com essa prática da oração. A primeira oração dele era às 9 horas da manhã, a segunda oração deles era ao meio-dia, e a terceira oração era às 3 da tarde. Então o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Igreja é lugar de oração, igreja é lugar de união, reunião com os santos, reunião uns com os outros. Nós vimos que igreja, além de ser o lugar de oração, é o lugar de comunhão, e que a oração era no templo. Pedro e João, infelizmente, muitas pessoas pensam que não tem essa necessidade de vir orar à igreja. Infelizmente, muitas pessoas não compreenderam essa atividade que tem grande importância no meio do cristianismo. Muitas pessoas não compreenderam essa atividade. Essa atividade da oração no templo é a atividade menos frequentada. Basta apenas nós vir na terça, poucas pessoas. Por meio da oração, meus irmãos, nós vencemos pecados. É através da oração que nós fortificamos a nossa comunhão, a nossa conduta. Nós vencemos pecados, é através da oração. Jesus orou. Jesus não tinha necessidade de orar, mas ele mostrou o exemplo que precisava de orar. Ele foi orar ao Pai e disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não faça a minha vontade, e sim a tua. Então nós vemos a necessidade da oração. Talvez muitas pessoas estão fracas, muitas pessoas estão desanimadas por falta de oração. E quando nós oramos, nós ficamos falando, nós temos um acesso ao dono da salvação, Deus. Deus nos fortifica, Deus mostra para nós, Deus responde às nossas orações, de modo que nós ficamos fortes, corremos do pecado, afastamos das maldades, desviamos de tudo que não é da vontade de Deus. Daniel compreendeu a necessidade da oração. Daniel diz, lá em Daniel 6,10: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava como costumava fazer. A oração na vida de Daniel era uma prática. Ele orava regularmente. Ele estava no templo, ele estava em sua casa, ele tinha a oração como estilo de vida. Então nós precisamos orar. Sem oração não há força. Sem oração não tem como vencer o pecado. Sem oração não tem como entrar na presença de Deus. É através da oração que nós entramos, desfrutamos da presença de Deus. Então, meus irmãos, igreja é lugar de união,
de oração. Então mostra aqui que a união, Pedro e João subia juntos, união, eles não eram individualistas, eles eram companheiros. Então o versículo 2 vai dizer: era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola. Nesse templo a qual eles estavam indo orar, era costume colocar um homem, um andarino, um homem coxo, para pedir esmola. Ele aproveitava ali que as pessoas ditas cristãs serviam a Deus, pessoas de boas obras. Ele sabia, eu vou lá, é o melhor ponto, é uma estratégia. Pessoas que dizem de Deus não vai me negar, eu estou precisando de dinheiro, então eu vou sentar na porta do templo. Então a porta do templo era um portão grande e ornamentado dentro da área do templo do lado leste, repartindo, separando o pátio dos gentios das mulheres. E esse homem estava lá sentado com a intenção de pedir esmola, doação caritativa de dinheiro, querendo preencher a sua necessidade, e ele recorre à porta do templo. E o versículo 3 vai continuar dizendo: vendo ele Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Agora o que acontece? Quando Pedro e João chegam diante desse coxo, ele vai olhar para eles e pede esmola. Ele estava lá para isso, ele vai pedir esmola. Então Pedro e João era notado, de longe ele avistou Pedro e João, e quando ele chegou perto, eles pediram. Eles estavam sendo notados antes de pedir. Eu quero dizer para você, pessoas estão notando a conduta, o comportamento da igreja. Pessoas estão com os olhos fitos em nós, do nosso testemunho. Será que nós estamos vivendo o que pregamos? Será que nós é mesmo isso aqui, como nós estamos na igreja? As pessoas estão olhando o que nós somos lá fora, a nossa conduta, o nosso estilo de vida. Eles olharam para ele, vendo a Pedro e João, ele pediu esmola. Então Pedro e João era notado, tinha alguém olhando para ele. Pessoas estão olhando para a igreja. A igreja é luz, a igreja é sal. Jesus diz assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Por que Jesus disse isso? Vós sois o sal. A razão desse mundo corrompido, esse mundo que está na podridão, a razão dele não ser de todo pervertido, corrompido, é por causa do sal, é por causa da verdade, é por causa da igreja que ainda está preservando, não está deixando a podridão avançar. E ele diz também: eu sou a luz do mundo, vocês são a luz do mundo. Porque a igreja, ela não tem luz própria, por causa que ela reflete o brilho de Jesus, então ela clareia. A razão do mundo não está totalmente na íntegra, não está totalmente nas trevas, é por causa da igreja, ela reflete o brilho de Cristo. Então é por isso que o mundo não foi de tudo corrompido. Então eles olham para eles, e ele estava olhando o quê? Aqueles homens ali, eles vão entrar no templo, eles vão entrar na presença do Senhor. Então mendigos consideravam o templo o melhor lugar para ficar, porque multidões de pessoas iam diariamente para impressionar a Deus com suas boas obras de piedade. Então, entrar no templo fala de entrar na presença do Senhor. Eles tinham, se eles vão para o templo orar, eles vão fazer boas obras a Deus, eles não vão me negar o que eu preciso, não vão negar o dinheiro. Por isso a estratégia. Então, meus irmãos, Pedro e João estavam indo entrar na presença do Senhor, entrar no templo. E no versículo 4, Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Eles fitam também os olhos no coxo e diz para o coxo: olha para nós. E o que acontece? Certeza, quando Pedro e João disse olha para nós, Pedro sabia do que João era capaz, porque João tinha o evangelho, João tinha a mesma intenção, o mesmo propósito. Porque se nós andarmos com alguém na rua que não
que não glorifica a Deus, nós não podemos dizer aos que nos pedem água, olha para nós, não. Eles sabiam, eles tinham convicção que um era crente e que o outro era crente. Então eu quero perguntar a vocês, não precisa responder, com quem você tem andado, com quem você tem se relacionado, pessoas que estão te levando a Deus ou pessoas que estão te afastando de Deus? Quem é as suas amizades? Pessoas que estão acrescentando ou pessoas que estão diminuindo? Pessoas que estão te ajudando, tanto espiritualmente, como ali resolver os seus negócios, ou você está andando com pessoas que não te levam a lugar nenhum, que só quer o seu mal, a sua ruína? Então nós precisamos saber quem é a nossa companhia. Então Pedro e João sabiam, olha para nós, olha para mim, olha para João, olha para mim, olha para Pedro. Eles tinham essa convicção. Lá em Provérbios 13, 20 diz: quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Nós vivemos dias, meus irmãos, em que muitas pessoas ditas evangélicas, que não está tendo boas companhias, e ao invés de influenciar, estão sendo influenciadas para o mal, não estão conseguindo influenciar e acabam se entrando por um caminho que não agrada ao Senhor, entrando para um caminho de podridão, de torpeza, porque eles não andam com pessoas sábias, pessoas sinceras, pessoas que prezam pela palavra de Deus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 33, diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Se você diariamente vive com pessoas que só falam de contenda, pessoas que só falam picuinha, futilidades, coisas supérfluas, automaticamente você vai estar envolvido naquilo ali e vai corromper a sua moral, os seus bons costumes. Então, ao invés das pessoas nos influenciar, nós que precisamos influenciar as pessoas. Agora, meus irmãos, o versículo 5 diz assim: ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro e João falou para ele: olha para nós. O coxo olhou para eles esperando receber alguma coisa. Opa, falou para mim olhar para esse, tem algo para mim aí, eles vão saciar a minha necessidade. Então, eles esperavam receber algumas coisas. Pessoas vão procurar a igreja, vão procurar os irmãos, esperando receber alguma coisa. Pessoas esperam receber alguma coisa de você. E o que você tem para dar? Você tem prata? Você tem ouro? Ou você tem o Evangelho? Você tem Cristo para oferecer? Você tem a verdade para mostrar? Você tem o caminho para guiar elas? O que você vai dar? Você só pode dar o que você tem. Então, o que você tem e o que você vai dar? Pessoas vão procurar os membros, buscando socorro, buscando em meio à pandemia soluções, por causa do medo, por causa da dúvida, por causa das necessidades, por causa do medo da morte. Então vão procurar na igreja. Aquele povo, ele anda em caminhos retos, eles não têm medo da morte, eles vivem alegres, tranquilos, em meio à pandemia, em meio à mortandade, eles estão tranquilos. Então pessoas vão procurar você para saber qual a razão que você não sai dos trilhos do Senhor, e o que você vai dar, o que você vai oferecer. Aí nós vamos ver aqui agora o que Pedro e João deu, versículo 6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Eu não tenho prata, coxo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho ouro, mas eu tenho o dono da prata, eu tenho o dono do ouro. Em nome desse dono do ouro, levanta-te e anda agora em nome de Jesus. E imediatamente ele levantou e andou. Tamanha autoridade do nome do Senhor. Então, pela autoridade e pelo poder de Jesus Cristo,
eles deram o que tinha, eles tinham o Evangelho, eles não tinham o curandeirismo como nós vemos na televisão, não, eles tinham o Evangelho, e o Evangelho ele surte efeito, ele transforma, ele faz do impuro se tornar limpo, ele faz do leproso purificar, ele faz da prostituta uma mulher de Deus, porque o Evangelho ele transforma. Então eles deram o dono da prata e o dono do ouro. Então eles deram o que tinha, eles não possuíam prata nem ouro, mas o dono da prata e do ouro, dono de tudo. Você vai dar dinheiro ou você vai dar o Evangelho? Você vai tentar aliviar as necessidades materiais das pessoas ou as necessidades espirituais? Ou o que você vai dar para elas? Elas estão esperando receber algo. Qual algo você tem? Pedro e João nos ensinam aqui que eles tinham algo que sobrepujava a necessidade daquele coxo. Então, meus irmãos, você vai dar dinheiro ou o Evangelho? Isso aqui também aponta para a convicção que eles tinham de servir a Deus. Logo após ali em Atos 2, a qual eu já falei na introdução, eles receberam esse mandato do Senhor e eles confiaram. Se o Senhor falou, Ele vai cumprir. Então eles ali já vai pôr em prática o que eles receberam. Eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou, levanta-te e anda. E eles tinham convicção que Deus naquele momento ia honrar a fé deles, e ele então levantou e foi curado pelo poder do Evangelho. Então, meus irmãos, muitas pessoas hoje, muitos cristãos hoje, não têm o Evangelho, estão dando a prata e o ouro, estão dando dinheiro, mas a necessidade maior, mais importante, eles não têm para dar. Tem a prata, tem o ouro, mas não tem o Evangelho. Nós vemos tantas igrejas bonitas, igrejas cheias de almofadas, cheias de coisas materiais, tanto bonitas, abarrotadas. Elas têm o dinheiro, elas têm a prata, elas têm os púlpitos melhores, instrumentistas melhores, louvoristas melhores, mas elas não têm o Evangelho. Elas são secas, elas são frias, elas não possuem o dono da prata nem do ouro. O importante não tem, que nós venhamos ter o Evangelho, nós venhamos ter Cristo como centro dessa igreja. Então eles tinham convicção da sua fé e não tinha dúvida. Já imaginou? Chegar para um coxo, levanta, rapaz! Que tamanha autoridade e ousadia, mas eles tinham convicção, foi Jesus que tinha falado para eles. Então o versículo 7 vai dizer: e tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Levantou. Então o que eles deram teve efeito. Eles falou: levanta-te, rapaz. E esse coxo, ele creu, ele teve a atitude: vou levantar. E ele levantou. Nós vemos que o que Pedro e João deu teve efeito. Talvez muitos precisam mais do Evangelho do que a prata, do que o ouro. Muitos precisam mais das coisas de Deus do que as suas necessidades materiais. Então, nós temos que preocupar não só com o físico também, mas não só com o físico das pessoas, também o espiritual, a salvação em Cristo Jesus. Versículo 8, irmãos, diz assim: de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Louvando a Deus. Aquele coxo, ele ficou embasbacado, tanta alegria. Olha, eu não andava, agora eu posso andar. Então o que ele faz? O verdadeiro Evangelho faz isso, transforma, salva, faz nova criatura. Agora ele jamais não queria mais dinheiro, ele queria louvar a Deus, ele queria estar no templo com aqueles irmãos. 2 Coríntios 5,17: aquele que está em Cristo, nova criatura é,
as coisas velhas passaram, as coisas antigas, o pecado, a prática do pecado, agora se fez novo. E esse coxo, ele vira uma nova criatura. E em consequência, a evidência que ele recebeu tanto a cura física, ele levantou, mas ele também recebeu o Senhor como Salvador e foi agradecer no templo. Ele não esqueceu do Senhor. Ele sabia que aqueles homens estavam na autoridade, no poder de Jesus Cristo. Então ele entra no templo também para louvar a Deus, agradecer a Deus. Então, meus irmãos, versículo 9: viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Agora o que acontece? As pessoas que conheciam aquele coxo, viu ele lá andando, todo o povo viu, foi notório, foi visto, foi visível, vendo ele agora no templo, andando, fazendo o que ele não fazia, viu todo o povo andar e também viu a louvar a Deus. Então, as bênçãos de Deus são notórias, visíveis, vistas, e este homem não esqueceu de Deus. Pessoas vão ver as obras de Deus em nossas vidas. Muitos esquecem do que Deus fez em suas vidas. Prova disso, vamos abrir em Lucas, capítulo 17, para nós ver pessoas que esquecem de Deus, dos feitos de Deus. Então, meus irmãos, pessoas vão ver o que Deus vai fazer em sua vida, continua orando pelos seus familiares. No tempo de Deus eles vão ao Senhor, pessoas vão ver, pessoas vão ficar aterrorizadas. Olha, aquele não era o pinguço, aquele não vivia no bar. Agora eles vão ver pessoas louvando a Deus na igreja, glorificando o nome do Senhor. Então Lucas 17, versículo 11 ao 19, vai falar de 10 leprosos. 10 leprosos. A lepra aqui era uma doença que contaminava, passava pelas pessoas. 17, do 11 ao 19, diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, 10 pessoas necessitadas, foi ao encontro de Jesus, que ficaram de longe, elas não podiam chegar perto por causa da lepra, era uma doença que contagiava. Então, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Então Jesus, ao vê-lo, disse-lhe Jesus: ide mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu, indo eles, foram purificados. O que acontece? Quem tinha lepra nesse tempo tinha que mostrar ao sacerdote. Então, quando Jesus fala ide e mostrai ao sacerdote, eles creram na palavra de Jesus, e ao ir, Jesus purificou eles, limpou eles com o seu poder. Então, um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não era 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Só você voltou? Cadê os outros? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então nós vemos aqui, meus irmãos, 9 pessoas esquecendo do que Jesus fez por eles. Pessoas têm essa inclinação a esquecer o que Deus fez, esquecer que Deus salvou, esquecer que Deus tirou do pecado, que Deus curou a enfermidade, e não dá glória a Deus, esquecem de Deus, esquecem dos feitos de Deus. Mas que nós venhamos ser igual esse samaritano, ser agradecidos, louvar ao Senhor, buscar ao Senhor, agradecer pelas bênçãos, pelos livramentos diariamente, agradecer a Deus por tudo, pelo ar que respiramos, pelo seu cuidado, porque Ele tem cuidado de nós. Nós venhamos ser igual a Ele. Então, meus irmãos, nós vemos que esse coxo, ele fez como esse leproso, voltou, foi para a casa de Deus, agradecer a Deus. Então, para concluir o versículo 10, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. As pessoas ficaram admiradas. Esse homem era coxo, agora ele anda.
Esse homem era ímpio, agora ele está louvando a Deus. Eles ficaram admirados. Talvez muitas pessoas estão admiradas. Olha lá, fulano foi para a igreja, não fica 3 meses. E estão admiradas que você está aqui. Por causa da graça de Deus, você está vencido intempéries, você está vencendo tempestades, você está vencendo as lutas por causa de Jesus. Então eles ficaram admirados e assombrosos. O que Deus tem para nós, para a igreja, para o povo dele, é tão maravilhoso que para os incrédulos é tão maravilhosíssimo que para os incrédulos é motivo de assombro e de admiração. Conclusão, Salmo 126, versículo 1 e 2 diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e nossa língua de júbilo. Então entre as nações, entre os ímpios, ouvia-se dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Grandes coisas o Senhor tem feito pela sua igreja. Deus não esqueceu da sua igreja. Deus não está distante, Ele não está alheio. Ele está vendo as necessidades da igreja. Ele está com a igreja, Ele é o cabeça da igreja. Ele vê o povo sofrido, Ele estende a mão na hora certa. Quando não há solução para nós, Jesus vem com a solução, estender a sua mão santa, benevolente, e nos dar força, renovar as nossas forças, restaurar a nossa fé e nos dar convicção que nós estamos trilhando o caminho certo. Portanto, a palavra para você, meu irmão: não desista dos caminhos do Senhor, insista, persista no caminho. Coisas virão, coisas difíceis para tentar te desviar do caminho, mas saiba que você está seguindo o general, você está seguindo a Cristo. Continue olhando com fé, com convicção para Ele, porque a salvação dele, a glorificação está aí. Jesus breve vem buscar a sua igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem buscar o seu povo, os eleitos da cidade de Pescador. Que nós venhamos entrar diante de Deus com ousadia, agradecidos, sendo gratos pela salvação em Cristo Jesus. Que nós venhamos depositar a nossa confiança, saber que nós não estamos abandonados, saber que Ele zela pela sua igreja, saber que a corrupção, a política, ela não tem poder de fechar a igreja, ela não tem poder para acabar com a igreja, porque o nosso Deus é um Deus forte, é um Deus absoluto, é um Deus que cuida, é um Deus que zela, é um Deus que não tem parte com o pecado. Portanto, meus irmãos, você está servindo ao Deus, o Salvador. Vamos abaixar as nossas